Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. João, capítulo número 4, vai ser o texto da nossa reflexão nessa noite. Enquanto você abre aí ou acessa, um aviso: a gente tem hoje na cantina salpicão e arroz a R$10 o prato para a campanha do som, tá, irmãos? Então, quem desejar, terminando o culto, tem essa possibilidade de estar ali na cantina, de comer uma comida gostosa e ainda abençoar a igreja na campanha do som. Amém, irmãos? João capítulo 4, nós leremos a partir do verso 1. Texto já conhecido nosso, história já conhecida nossa, e que vai ser o texto da nossa reflexão nessa noite. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Versículo 3: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenham feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita?
Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Meus irmãos, aqui a gente tem um texto bem conhecido nosso, onde a gente tem um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quem eram os samaritanos, né? É importante a gente entender, para que possa entender de fato o contexto desse texto, dessa narrativa que a Bíblia traz para nós. Os samaritanos, agora nesse momento aqui, no tempo de Jesus, não existia mais o reino de Israel, não existia mais o reino de Judá, o reino separado, o reino do norte, o reino do sul. A terra agora era dominada pelo Império Romano, e o Império Romano dividia ali a terra prometida, a terra de Canaã, em províncias. A gente tinha ali a Judéia, mais ao sul, que é onde ficava Jerusalém. No meio ali, mais ou menos, a gente tinha Samaria, que era a terra dos samaritanos, e a Galileia ficava mais ao norte. Então Jesus, saindo ali de Jerusalém, saindo da Judéia, para que pudesse chegar até a Galileia, que é onde ele morava, ele necessariamente passaria por Samaria. O que acontece é que os judeus mais severos, a maioria dos judeus, evitava até passar pelo território samaritano. Então a gente tem o Rio Jordão um pouquinho mais ao lado, eles passavam ali pelo Rio Jordão, davam uma volta para não pisar em território samaritano, e assim poderem fazer esse percurso da Judéia, de Jerusalém, ali no sul, até chegar na Galiléia, quando eles tinham que fazer esse percurso. E por que tanta raiva, tanto ódio dos samaritanos assim? Quando o povo de Israel foi dominado pelos assírios, eles misturaram os povos, né? Trouxeram pessoas de outras nações ali para aquele território, que antes era o reino de Israel, e também levaram cativos pessoas de Israel para outros locais. E a partir do momento que esses povos se misturaram, começaram a haver casamentos, e essa miscigenação de culturas fez com que ali tivesse um povo de fato misturado, um povo que não era judeu mais, um povo que não era mais da mesma descendência que o pessoal que ficou mais ao sul. Então o pessoal do sul olhava com esse olhar de aversão ao pessoal da Samaria, e os samaritanos da mesma forma para os seus irmãos, vamos assim dizer, judeus também. Então existia uma animosidade muito grande, alguns fatos históricos até de guerras entre esses povos, esses dois povos, porque realmente era algo que um não queria ver o outro, né? Era algo assim, de raiva, de ódio mesmo. Então os judeus, quando tinham que fazer aquele percurso, ir para a Galileia, normalmente eles davam a volta para não ter que nem pisar num território samaritano. Para você ter uma ideia de o quanto que era essa animosidade era forte, se um judeu se falasse com o samaritano, se um judeu bebesse no mesmo copo que o samaritano, se ele tocasse no samaritano, ele era considerado impuro, ele se considerava impuro. Então ele era, porque ele se contaminava na visão dele, se ele tivesse qualquer tipo de relacionamento, de contato com o samaritano. Então, para a gente ver como que a situação entre os povos era ali complicada. Mas Jesus, como não se apega a esse tipo de detalhe, né, resolve passar por Samaria. Jesus resolve não dar a volta, como era o costume dos judeus. A gente tem que lembrar que Jesus era um judeu. Jesus nasceu em Belém, morava na Galileia, cresceu ali na Galileia, mas era um judeu. Então ele certamente conhecia por onde ele estava passando, e saberia que o normal, o natural, era ele dar a volta como os outros faziam. Mas ele resolve passar por Samaria para chegar na Galileia. E é interessante, eu fico imaginando como que os discípulos devem ter reagido
diante disso, diante desse percurso que não era natural que Jesus resolveu fazer, né? Porque os discípulos também eram judeus, né? Então também conheciam aquele território. E algo tinha diferente neles, porque você percebe que a mulher samaritana percebe que Jesus era judeu. Então tinha algo ali em Jesus que denunciava que ele era judeu. Então todo mundo sabia que Jesus e seus discípulos não eram dali da Samaria e que eram judeus. Então era um ambiente um pouco hostil para eles estarem ali, até de certa forma perigoso, porque os samaritanos tinham de fato também ódio dos judeus. Os samaritanos, eles, como eu disse, como se misturaram, adotaram práticas idólatras também, misturadas com o culto a Deus. Eles, por exemplo, criam no Antigo Testamento, na Bíblia da época, mas eles só consideravam o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas, o que a gente tem depois, eles não consideravam. Eles tinham também um templo onde eles construíram, que era no Monte Gerizim, que era um templo que eles usavam como o culto e o sacrifício a Deus ali, porque eles não podiam ir até Jerusalém. Então eles meio que adulteraram uma passagem ali onde fala do templo, dizendo que o templo deveria ser no Monte Gerizim, que era um monte que ficava ali na Samaria. Então eles tinham essa mistura, né, de cultura e de religião, e que causava essa aversão aos judeus mais tradicionais. Mas Jesus, né, como eu disse, não se apega a esse tipo de coisa e resolve passar ali por Samaria. E é interessante observar que Jesus, cansado da viagem, né, resolve sentar ali no poço, que era um poço que tinha sido de Jacó. Aquela terra ali já tinha sido comprada por Jacó e depois conquistado, fazia parte do território que Jacó deu ali a seu filho José, ou aos descendentes do seu filho José, mas ali, aqui nesse momento da história, era a Samaria, era uma Sicar, né, uma cidade samaritana. Então Jesus, ali cansado da viagem, senta-se ali próximo àquele poço e para descansar ali, muito provavelmente por conta do calor que devia estar excessivo e da viagem. A gente tem que lembrar que as viagens eram a pé, né, ou em algum animal, mas normalmente a pé, né, não tinha veículo para se locomover. Então eram percursos longos em estradas ruins e que você tinha que ficar caminhando ali. Então, enquanto os discípulos de Jesus foram à cidade comprar comida, Jesus ficou ali sentado ao poço esperando. E então chega aqui a mulher samaritana, que a gente não sabe o nome dela, mas sabe que ela é uma mulher samaritana, e ela vai ali por volta de meio-dia pegar água para levar para sua casa. Naquela época não tinha água encanada, né, irmãos? A gente não sabe a bênção que a gente tem hoje de abrir lá o chuveiro e ter uma água, abrir a torneira e ter água, né? Você tinha que ir buscar água num poço ou alguma coisa do tipo, ou numa cisterna. E aquela mulher foi buscar água, mas o fato interessante é que ela foi buscar água no momento pior do dia, que era justamente o momento de maior calor. Buscar água normalmente era uma tarefa das mulheres naquela sociedade, mas elas ou iam de manhã cedo, antes do sol estar forte, ou então quando o sol estava próximo de se pôr, justamente porque elas tinham que carregar aqueles cântaros, aqueles recipientes pesados, e a tarefa seria mais difícil num sol escaldante, que é o que acontece ali na região, né? Mas essa mulher, ela vai pegar a água no momento pior do dia, que é o meio-dia, muito provavelmente porque ela não queria encontrar ninguém, ou porque ninguém ia querer encontrar com ela. Então ela vai no momento que ela não queria ter contato com as outras mulheres, muito provavelmente pela vida que ela tinha, e muito provavelmente ela sofria preconceitos por conta disso. As outras mulheres, muito provavelmente, não queriam ter contato com ela, porque também se a consideravam como impura, como uma pecadora. Mas, então ela tem que ir buscar a água em outro horário do dia. E Jesus sentando ali com ela, é interessante observar que Jesus também não se apega a esse tipo de coisa. Jesus também não se apega a esse tipo de preconceito que as outras pessoas tinham com a mulher samaritana. E Jesus inicia uma conversa ali, quase que meio que despretensiosa com aquela mulher, pedindo para que ela lhe dê um pouco de água. E a mulher se assusta, né? Vendo que Jesus pede água para ela, vendo que ele é um judeu, ela se assusta em um judeu estar pedindo água para ela, porque necessariamente ele teria que tocar ali no cântaro ou algum tipo de copo, alguma coisa para beber, e seria teoricamente contaminado, seria considerado impuro porque está consumindo ali no meio do recipiente um samaritano.
e ela ainda era uma mulher, não era normal os mestres religiosos da época falarem com uma mulher em público, ainda mais sozinho. Então Jesus, assim, quebra todo tipo de paradigma social e cultural ali, e vai ao encontro dessa mulher. Jesus que puxa o assunto com ela. Se Jesus ficasse quieto, muito provavelmente ela ia estranhar um judeu sentado ali, mas ia pegar a água dela e ir embora. Mas Jesus puxa o assunto com ela e pede um pouco de água para ela. É muito interessante a conversa que Jesus tem, porque Jesus não chega assim, com o pé na porta, né? Jesus não chega falando para ela, olha, você tem que mudar de vida, porque o seu marido não é seu marido, porque você já teve 5 maridos, você tem que mudar a sua vida, você vai para o inferno, você é uma pecadora, uma impura. Não, Jesus não chega dessa forma. Jesus simplesmente inicia a conversa dizendo, me dá um pouco de água. E a mulher começa a falar com ele, como o senhor que é judeu, pede água para mim que sou samaritano. E aí Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido água e dele receberia a água viva. Jesus está dizendo para ela, se você soubesse quem eu sou, é você que ia me pedir água e não eu que ia te pedir água. E Jesus começa a misturar aqui elementos e frases com um sentido de dupla interpretação, né, falando da água física, mas ao mesmo tempo falando de coisas espirituais e se apresentando para aquela mulher, a ponto de, em dado momento, ela dizer, olha, eu sei que o Messias, quando vier, que está para vir, nos explicará todas as coisas. E aí Jesus se revela a ela, ó, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. A gente não vê muitas passagens de Jesus falando assim, com todas as letras, que ele é o Messias, muito provavelmente porque a conotação que existia dentre os judeus do Messias era de um guerreiro libertador, de um líder político que libertaria o povo da escravidão imposta pelo Império Romano. Então, se Jesus falasse essa frase lá em Jerusalém, ela teria uma implicação diferente. Mas aqui ele se revela para essa mulher, como ele está em Samaria, e ele fala com todas as letras para ela que ele é o Messias. Eu sou o Messias, versículo 26. Eu que estou falando com você. E a mulher assim olha para ele, ela já tinha percebido que ele era profeta, né, por conta de que ele falou para que ela buscasse seu marido. E Jesus é interessante, né, porque Jesus percebe que ela não está entendendo o que ele está querendo dizer para ela, e ele fala, olha, vai lá e busca seu marido e vem cá, e volte aqui. E aí ela fala, meio que tentando encerrar a conversa, né, eu não tenho marido. E Jesus fala, você falou certo, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido. Então, muito provavelmente ela morava com um homem e não era casada com ele formalmente, né? Ele tinha uma vida de casada, mas formalmente não era casada, e tinha tido 5 maridos antes dele. Então ela percebe ali que Jesus é profeta, e depois Jesus se revela a ela como Messias. E ela vai, e aí no versículo 28, ela vai dizer para nós que então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Olha que coisa interessante, porque Jesus tem uma conversa com a mulher, essa mulher tinha ido buscar água, mas a conversa com Jesus foi tão impactante para ela, que ela deixou o cântaro de lado, não sei se estava cheio, se estava vazio, mas ela larga o cântaro de lado e vai contar para as outras pessoas da conversa que ela teve com esse homem que disse para ela que era o Messias e que disse tudo sobre a vida dela. Então o que ela tinha ido fazer naquele momento ali, de buscar água, já não importava mais. Ela deixou o cântaro lá e foi avisar as outras pessoas de que de que o Messias tinha se revelado a ela, de que ela tinha encontrado o Messias. E ela chamando aquelas outras pessoas, as pessoas vão ver Jesus também. Jesus passa 2 dias com aquele povo samaritano ali, e aí a palavra vai dizer para nós que muitos são os que creram, e eles disseram à mulher, agora cremos não somente porque você nos disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. É interessante observar como que Jesus trata cada um de nós e trata as pessoas e se revela a cada um de nós. Essa mulher era uma mulher que era totalmente excluída da sociedade. É uma mulher que ela não era vista com bons olhos nem pelo seu povo samaritano, quanto mais pelos judeus que se achavam os melhores, os detentores das promessas, os detentores da religião verdadeira. E por mais que de fato os judeus foram abençoados com o privilégio de receber as promessas e a palavra, os judeus não entendiam que na verdade todos nós somos pecadores. Os judeus se achavam melhores do que os outros,
E por isso a condenação aos samaritanos, a aversão aos samaritanos. Mas Jesus vai ao encontro dessa mulher. Jesus para ao poço, senta e fica esperando aquela mulher vir, para que pudesse realmente ter contato com ela, para que pudesse realmente se revelar a essa mulher. O fato interessante da narrativa é dessa preocupação de Jesus em se apresentar a essa mulher que estava totalmente à margem da sociedade, que não tinha mais perspectiva de vida nenhuma, que era uma pecadora, que talvez não tinha nenhum tipo de privilégio, mas tinha uma vida realmente difícil, por conta dos seus erros, por conta das suas falhas e por conta da falta de amor das pessoas ao seu redor. Mas Jesus se preocupa com ela, Jesus se preocupa em se revelar a ela, Jesus se preocupa em puxar assunto e puxar conversa com ela e se revelar a ela como Messias. Essa mulher teve um grande privilégio de ouvir da boca de Jesus, dizendo para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagina o privilégio dessa mulher e uma pecadora, alguém que não conhecia direito os mandamentos de Deus, alguém que tinha uma cultura um pouco misturada, como eu disse, porque era samaritana, alguém que não tinha muita noção exatamente de como as coisas seriam. Tanto é que ela pergunta para Jesus: olha, eu vejo que o Senhor é profeta, qual monte que a gente deve adorar? É lá em Jerusalém, como os judeus falam, como vocês falam, ou é aqui no Monte Gerizim? E aí Jesus fala a frase para ela que a gente fala, repete muitas vezes, né? Que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Essa frase foi dita para uma pecadora, essa frase não foi dita para um religioso, essa frase não foi dita para alguém que tinha uma vida totalmente nota 10, uma vida totalmente fiel, uma vida totalmente pura. Essa frase foi dita para uma mulher que já tinha tido 5 maridos, que tinha um marido que não era dela, que era samaritana, que não era judia, que não conhecia direito os mandamentos de Deus e a lei de Deus, mas foi atrás dela que Jesus foi. É muito interessante a gente prestar atenção, meus irmãos, porque a graça e a misericórdia de Deus, elas começam no próprio Deus. Não tem nada que eu e você possamos fazer para buscar a Deus. O próprio Deus derrama da sua graça, da sua misericórdia sobre nós. O próprio Deus, ele vai ao nosso encontro. O próprio Deus se assenta no poço e fica esperando a gente ir pegar água para poder conversar conosco. Se você é um crente em Jesus, se você professa sua fé em Jesus, saiba que você só é salvo porque o Espírito de Deus te tocou e te conduziu para isso. A graça de Deus, a salvação, ela parte do próprio Deus, quando Ele vai ao nosso encontro e se revela a nós, e busca puxar assunto conosco. Deus é aquele que vai ao nosso encontro. E a bem da verdade, meus irmãos, todos nós somos a mulher samaritana, porque a palavra vai dizer para nós que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, na verdade, para Deus não tem muita diferença do Nicodemos, que era o religioso que conversou com ele aqui no capítulo antes, no capítulo 3, para essa mulher samaritana. Para a sociedade existia uma diferença, porque Nicodemos era um dos grandes mestres em Israel, era um judeu legítimo, era alguém conhecedor da lei, era um mestre em Israel. E a mulher samaritana era diferente, para o status social era totalmente diferente. Mas para Jesus não existia essa diferença, porque quando Deus olha para nós, Ele vê seres humanos pecadores como nós somos. Não existe nenhum ser humano que pode se apresentar diante de Deus como digno de receber dele alguma coisa. Eu e você, por mais que às vezes a gente não faça, você pode pensar: não, mas eu não matei ninguém, mas eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de grave, nenhum erro grave. Mas a palavra apresenta para nós que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos separados. Então, na verdade, todos nós somos a mulher samaritana, que precisa que Jesus se assente ao poço, que precisa que Jesus puxe assunto conosco, para que a gente possa olhar para Ele e reconhecê-lo como nosso Salvador, como Messias. Eu e você somos pecadores, e existiu uma ação primária de Deus para que pudesse nos alcançar e nos revelar, e se revelar a nós como o nosso Salvador e o Messias. E é interessante observar que Jesus, a despeito do contexto social da época, ainda passa 2 dias ali com os samaritanos, e falando para eles do Evangelho, do amor de Deus, e aquelas pessoas, a palavra vai dizer que muitos creram, ouviram e creram em Jesus. Jesus é aquele que se apresenta e que nos resgata, irmãos.
Às vezes a gente se olha no espelho e se vê tão pequenininho, e se vê tão pecador. Talvez você olhe para a sua vida e pare para pensar: olha quanta coisa errada eu já fiz na minha vida, olha quanto que eu podia fazer de diferente e agora eu estou aqui. Talvez você, como aquela mulher samaritana, tente se esconder das outras pessoas, ou esconder até mesmo o que você fez, porque justamente não quer que os outros saibam quem você é, porque às vezes não quer ter contato com as pessoas, porque acha que as pessoas vão te olhar de cara torta. Muitas vezes nós temos esse mesmo comportamento de se esquivar, de se distanciar das outras pessoas, com medo do que os outros vão falar de nós. Quantas vezes, irmãos, os nossos pecados vêm nos assombrar, e quantas vezes o inimigo de nossas almas vem para nos lembrar do que nós fizemos, como dizendo, né? Você, olha o que você já fez, você vai aceitar Jesus agora? Vai virar crente agora? Olha tudo que você fez, olha o que você já aprontou, né? Quantos de nós já não tivemos e quantos de nós temos esse pensamento de achar que não somos dignos? E de certa forma nós não somos realmente dignos, mas na verdade nenhum de nós é digno. Nem alguém que nasceu aqui é crente desde berço, quanto alguém que está lá fora pecando. Todos somos pecadores e só podemos nos aproximar de Deus pela graça de Deus. Só podemos nos aproximar de Deus por Ele nos resgatar, por Ele sentar ao poço e conversar conosco. Então nós precisamos desse Jesus. Primeiro a gente tem que entender quem a gente é. A gente não presta mesmo, irmão, nós somos pecadores. O pecado nos estragou como um vírus que nos corroeu. Tem gente que está mais estragadinho, tem gente que está menos, mas está todo mundo estragado por conta do pecado. O pecado causa isso em nós. Nós somos pecadores e nós precisamos nos reconhecer dessa forma. Porque um fariseu dificilmente teria tido essa conversa que a mulher teve com Jesus. Porque ele ia olhar para Jesus e você percebe a curiosidade da mulher tentando entender onde que eu devo adorar, o que eu devo fazer, estou vendo que o senhor é profeta. Você percebe que como a conversa vai evoluindo, ela vai mostrando uma curiosidade. Você percebe que ela tem sede de entender o que é de Deus, o que é sagrado, o que ela deve fazer. Dificilmente um fariseu ia ter esse tipo de conversa com Jesus, porque o fariseu entendia que ele já sabia o que ele tinha que fazer. O fariseu entendia que era só cumprir os rituais, que era só não falhar nos mandamentos, que era só cumprir tudo que estava prescrito e ele estava tudo certo. O fariseu quase que entendia que ele não precisava de Deus para agradar a Deus, que era só cumprir todos os rituais, os dogmas, o que a religiosidade mandava e estava tudo certo. Então dificilmente um fariseu teria esse tipo de conversa com Jesus, porque ele não se reconhecia como um pecador, como essa mulher se reconhecia. Porque, aí fica a pergunta, né? Por que uma mulher que era tida tão como pecadora, que reconhecia suas falhas, olha para Jesus e fala: onde que eu devo adorar? É nesse monte, é lá no monte de vocês ou é no monte aqui nosso? A mulher, ela queria proximidade com Deus, ela queria, reconhecendo ali que Jesus era profeta, ela queria entender onde que ela tinha que buscar a Deus. Então você percebe que ela estava sedenta realmente, não só pela água física que ela foi buscar no poço, mas pela água que é Jesus, que é Deus. A mulher, ela estava sedenta de Deus, ela precisava da água viva de verdade. De fato, ela precisava dessa água. Então ela pergunta para Jesus: onde que eu devo adorar? Onde que é o certo de adorar? E aí Jesus dá essa resposta para ela de que chegou a hora onde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é nesse monte dos judeus, não é no monte aqui em Samaria, mas é em espírito e em verdade. E você imagina isso, essa mulher pecadora, ou tida como alguém à margem da sociedade, ouvindo isso de Jesus, do Messias, né? Então todos nós precisamos que Jesus vá ao nosso encontro, que Jesus nos alcance, que Jesus puxe assunto, puxe conversa conosco. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender que nós somos de fato carentes, que nós estamos de fato sedentos se não temos a Jesus. Se não tivemos ainda um encontro com Jesus, nós somos sedentos dessa água que é Jesus. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, e não importa o quanto tempo de religião que você tem, não importa o quanto de boas obras você tenha feito, ou eu tenha feito, nada que nós possamos fazer vai nos fazer sermos dignos.
essa posição que os fariseus se achavam não existia. Eles não estavam naquela condição. Tanto é que Jesus vai virar para os fariseus e vai chamá-los de sepulcros caiados. O que era isso, né? Por fora estava bonito, estava caiado, estava bonito, mas por dentro era podre, era morte, era podridão. E era assim que os fariseus eram. Por fora estava bonito, todo mundo olhava, e Jesus ainda fala em outro momento: não orem como os fariseus, que oram em praça, em pé, para que todo mundo veja que eles estão orando. O comportamento dos fariseus era totalmente contrário ao Evangelho, era totalmente contrário à essência do que era de fato a lei de Deus, porque eles se perderam na sua religiosidade e perderam essa noção de que eles eram pecadores e precisavam de Deus. Começaram a achar que eles, na sua religião, conseguiam buscar a Deus. Quando a gente se acha, irmãos, a gente se perde. Quando a gente se acha, a gente se perde. Porque a gente acha que sabe, por conta das coisas que eu posso fazer, eu posso me achegar a Deus. Isso é um engano muito grande. Porque é só pela misericórdia e pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é pelo que eu possa fazer. Então eu preciso, como essa mulher samaritana, dizer para Jesus: olha, Jesus, o senhor tem razão, eu sou uma pecadora mesmo, esse marido aqui não é o meu marido. Como a mulher disse, a gente precisa olhar para Jesus e diante de Jesus se reconhecer como pecador, porque é isso que nós somos. E se você olha para a sua vida e vê alguma coisa boa, saiba que isso só é possível pela graça de Deus na sua vida, porque a palavra também diz que toda boa dádiva vem do alto, tudo que é bom vem de Deus. Então, se há algo bom em você e em mim, não nasceu em nós por nós mesmos, mas foi dado por Deus. Foi Deus que colocou ali. Porque nós, por nós mesmos, só produzimos o mal, porque o pecado nos contaminou, irmãos. Parece meio estranho isso, né? Mas eu e você somos maus, irmãos. A gente só passa a ser bom pela ação de Deus em nós. Então, se há algo bom em mim e em você, é porque Deus colocou a mão sobre nós e colocou ali esse algo bom. Só existe bondade pela misericórdia de Deus, porque onde não tem Deus, tem o mal. E se nós não temos Deus, o mal nos domina. E nós precisamos nos reconhecer como pecadores, como essa mulher se reconheceu como pecadora diante de Jesus. E essa mulher, imediatamente, ela sai dali, larga o cântaro para lá, como eu disse, aquela água não importava mais, porque a água viva ela já tinha recebido, e ela vai falar para as pessoas de Jesus, vai chamar outras pessoas. Note que ela não tinha ainda muito conhecimento sobre Jesus, ela não tinha ainda muita informação sobre Jesus, ela só sabia que um homem tinha revelado para ela que era o Messias e que tinha falado tudo sobre a vida dela, tudo que ela tinha feito. E aquela mulher chama outras pessoas, essas pessoas vão ao encontro de Jesus, pedem que Jesus fique mais um pouco com eles. Jesus fica 2 dias, e muitos ali são salvos por causa do testemunho daquela mulher samaritana que tinha ido ao poço escondida, porque não queria ter um encontro com outras pessoas. Outras pessoas passaram a crer em Jesus, porque essa mulher que tinha ido ao poço num horário que ninguém ia, porque ela era considerada pecadora, ela se esqueceu da sua vergonha, ela se esqueceu que ela ia escondida ao poço para não encontrar com as outras mulheres, e ela foi chamar outras pessoas para avisar que ela tinha encontrado o Messias. E ela fala: será que esse não é o Messias? Acabou a vergonha que ela tinha, acabou a necessidade dela se esconder, acabou a necessidade dela ir ao meio-dia pegar água, porque ela tinha tido um encontro com Jesus. Por isso ela não tinha mais que se esconder, por isso ela não tinha mais vergonha. Não é porque ela virou uma pessoa 100% ali, instantâneo, Jesus estalou o dedo, ó, o pecado sumiu, você não vai errar nunca mais na sua vida. Não era isso, mas é porque ela tinha tido um encontro com Jesus, e aí ela não precisava mais ter vergonha, e aí ela podia chegar para as outras pessoas que antes ela corria e se escondia, e dizer: olha, eu achei o Messias, vem comigo, vem ouvir também, eu achei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Será que ele não é um ungido enviado? E aquelas pessoas também têm contato com Jesus e se convertem. Olha como que Deus usa de forma tremenda a vida dessa mulher. Olha como que Jesus vai ao encontro dela, toca nela, transforma a vida dela e a usa para que outras pessoas sejam salvas. Samaritanos, que os judeus tinham uma aversão,
mas que Jesus também amava, mas que Jesus também veio para salvá-los. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Quantas vezes a gente acha que nós não nos enquadramos nos padrões, né? Não, eu não me enquadro no padrão para ser de Jesus. E Jesus não está nem aí para padrão, irmãos. Jesus passou por um lugar, por um caminho que ninguém passava. Jesus falou com uma mulher que não era comum para os mestres da época. Jesus falou com uma mulher samaritana que não era comum, mais incomum ainda. Jesus pediu água para uma samaritana para consumir no mesmo recipiente ali a água com ela, o que para um judeu o tornaria impuro na visão deles. Jesus quebra todos os tipos de padrão, de comportamento social, porque Jesus é amor. E porque Ele vai ao nosso encontro aonde a gente estiver. Então, para Deus não importa o que você fez, para Deus não importa por onde você andou, para Deus não importa em que status ou padrão social você acha que se encontra. O que para Deus importa é que Ele te ama e que Ele quer te resgatar, Ele quer ir ao seu encontro, Ele quer puxar assunto com você, Ele quer se revelar como Messias para você, Ele quer te salvar, é isso que importa. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é isso que a palavra diz para nós. Então nós temos essa possibilidade. Quantas vezes os status social que a gente acha que se enquadra nos afastam de Jesus, mas Jesus não está preocupado com isso. Eu queria dizer para você que Jesus não está preocupado, não pelo fato de que o pecado não seja algo que Ele se desagrada, a questão não é essa. Tanto é que Jesus aponta ela como pecadora, aponta para ela os erros dela. Então a questão não é que Jesus não se importa nesse sentido, então eu posso pecar, fazer o que eu quiser, que Jesus me aceita. Não, não é essa a questão. A questão é que Jesus sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele sabe que a graça dele, o amor dele é maior do que o nosso pecado. E porque Ele pode nos resgatar dos nossos pecados. O que Jesus quer é nos resgatar do pecado, é nos libertar das trevas, é nos transformar, é nos alcançar, é nos dar da água viva, que vai fazer a gente não sentir mais sede, porque nós vamos estar saciados pela presença dEle em nossas vidas. O que Jesus quer para nós é algo muito maior do que uma situação meramente humana, uma sede humana, física, mas Ele quer nos dar da água que jorra para a vida eterna, que é Ele mesmo. Jesus está pronto para se assentar ao poço, para conversar conosco, irmãos. E quantas vezes eu e você deixamos de nos apresentar para conversar com Jesus por conta de várias coisas, porque achamos que já sabemos das coisas, e quantas vezes deixamos de orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor com sinceridade. Quantas vezes a gente se acha tão indigno que não quer se assentar com Jesus, mas Jesus não vai se contaminar se sentar com você, irmão, para conversar, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é puro. E o que vai acontecer não é que Jesus vai se contaminar, é que você vai ser descontaminado se você se sentar com Jesus para conversar. Porque o seu pecado vai ser apagado se você se sentar para conversar com Jesus. E a salvação chega para nós. Quantas vezes a gente se apega a situações e coisas que nos afastam, na verdade, de Jesus. Isso vale para o Nicodemos, para o fariseu religioso do capítulo 3, e vale para a mulher samaritana do capítulo 4. Porque os dois precisam de Jesus da mesma forma. Porque os dois são pecadores e carentes da misericórdia de Deus da mesma forma. A forma que as pessoas nos olham não importa, porque Jesus conhece o nosso interior. E quando Jesus olha para a mulher samaritana e para o religioso Nicodemos, Jesus vê um pecador da mesma forma. Então, não ache que Jesus olha para você e te acha pior do que os outros, não. Porque todos nós pecamos. Ele olha para nós e vê da mesma forma, todos nós. Independente de onde você nasceu, independente do que fizeram com você, independente do que você fez, independente de onde você andou, independente de quantos maridos você teve como a mulher samaritana, Jesus é a água que pode saciar a nossa sede. E a gente se esquece de ir para Jesus, irmãos. A gente se esquece de sentar para conversar com Jesus.
A gente se esquece de que Ele é a água viva que pode saciar a angústia da nossa alma, do nosso coração. A gente se esquece de quem é Jesus e do que Ele já fez por nós naquela cruz. Porque na cruz Jesus se entregou para a salvação da humanidade, para a sua salvação, para a minha salvação. Ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele, Ele que deu a vida dele, se entregando na cruz para nos salvar. E alguém que deu esse amor tão grande, se entregou sendo Deus para morrer no meu e no seu lugar. Tem o tamanho amor que se assenta conosco para conversar conosco e para se revelar como Messias para nós. A gente precisa sentar mais vezes com Jesus para conversar, como a mulher samaritana. Eu tenho certeza absoluta, e é o que a palavra revela para nós, que a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma depois dessa conversa com Jesus. E qual foi a última vez que eu e você conversamos com Jesus? De verdade. Sentamos e conversamos com Jesus. E buscamos a Jesus. Quantas vezes nós buscamos em outras coisas e situações o que só Jesus pode nos dar? Porque essa água que vai saciar a sede da nossa alma só pode ou só existe em Jesus. Não é em bens materiais, não é na religião, não é em cumprir os rituais religiosos, não é em ser um crente batista desde 1900 e bolinha, não é isso. O que vai saciar a sede da minha alma é a pessoa de Jesus, e é só nele que eu vou saciar a minha sede, porque só existe uma água viva que é Jesus, e nós precisamos buscar a Jesus. Então nós precisamos nos reconhecer como pecadores, mas ao mesmo tempo olhar para Jesus e ver que o amor dele é muito maior do que os nossos pecados, e ver que ele nos aceita como nós somos, e ver que ele vai agir na nossa vida para nos transformar à medida que nós caminhamos com ele, e que não importa o quão sujo você possa estar pelo pecado, e que não importa o quão impuro você possa ser visto pelas pessoas ao seu redor, Jesus te aceita desse jeito, porque Ele sabe que Ele tem poder para te transformar, e para te limpar, e para te lavar, e para te fazer um salvo, alguém que olha para Ele e o reconhece como seu Salvador. E olha o privilégio que a gente tem de ser chamado Filho de Deus quando nós cremos em Jesus, que é o que João também fala no capítulo 1, que a todos o quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa mulher que antes era uma pecadora, que tinha uma vida desregrada, que já tinha tido 5 maridos, que tinha um marido que não era dela, que se escondia, que ia buscar água escondida, que era uma samaritana vista como alguém impura pelos judeus, depois dessa conversa com Jesus, ela passou disso tudo para filha de Deus, porque ela teve um encontro com Jesus. Então não importa o que você fez até aqui, não importa as situações que aconteceram na sua vida, se você tiver um encontro com Jesus de verdade, uma conversa com Ele, beber dessa água que é Jesus, você vai passar a ser um filho de Deus também. Porque Deus é tão poderoso, que limpa qualquer pecado, que limpa qualquer impureza, que mata qualquer sede, porque Deus é soberano, porque Deus é o Criador, porque Deus é o autor e consumador da nossa salvação. Então nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele nos aceita, como o filho pródigo é recebido pelo pai quando volta para casa. O pecador fez um monte de coisa errada, né? O mais justo ali, na nossa visão, era não ser recebido, porque jogou fora tudo que o pai tinha dado a ele, mas o pai o recebe de braços abertos quando ele volta. Talvez você, crente já de igreja há muito tempo, precise voltar para Jesus. Talvez você está perdido aí numa vida longe de Deus e precise olhar e se sentar com Jesus, e saiba que Jesus vai estar de braços abertos para te receber, e saiba que Jesus também tem água da vida para dar para você e para mim, e saiba que Ele também tem interesse de se assentar conosco para puxar um papo, para se revelar como o nosso Salvador, como Messias, como aquele que foi enviado para nos trazer salvação e libertação do pecado.
Deus tem todo o poder. Note que nessa conversa aqui você percebe como que Deus é poderoso, é onisciente, como que Deus está presente ali para aquela mulher e traz salvação para ela e para outras pessoas também através do testemunho dela. Jesus nem precisou mandar ela chamar ninguém, ela mesma já largou tudo, largou Jesus sozinho para buscar outras pessoas para falar com ele também. Os discípulos estranharam, né? Muitas coisas eram de se estranhar para eles, judeus, né? Jesus falando com a mulher samaritana, pedindo água para ela. Então, os judeus não entenderam nada naquele momento, os discípulos, né, que eram judeus, só foram entender depois. Mas Jesus trouxe salvação àquela vida, trouxe restauração àquela vida. E esse Jesus que opera é o mesmo Jesus que vive hoje, é o mesmo Jesus que ressuscitou, e Ele pode trazer e vai trazer a libertação, a purificação e a salvação para nós também, à medida que nós olhemos para Ele e o reconheçamos como nosso Salvador, como Messias. Só o que a gente precisa é olhar para Jesus e reconhecê-lo como nosso Salvador. É isso que a gente precisa. É isso que eu e você precisamos. Não importa em que estágio da vida você está, se crente hoje ou não crente, tudo que eu e você precisamos é olhar para Jesus e reconhecê-lo como nosso Salvador, como o Messias que foi enviado para nos trazer a vida, para nos libertar. E aí nós teremos a sede da nossa alma saciada em Jesus, porque é só Ele que pode saciar a nossa sede. Amém, irmãos? Nós precisamos olhar para Jesus, irmãos, reconhecê-lo como nosso Salvador. As situações tentam nos tirar do foco, né? Nos roubar de Jesus. O inimigo de nossas almas vai tentar também dizer mentiras no pé do ouvido para fazer a gente também não olhar para Jesus. Mas eu quero dizer para você que Deus tem todo o poder para te tirar da onde você estiver, da situação que você estiver. Deus tem todo o poder para fazer o milagre que você precisa, se isso for da vontade dEle. Não importa o quanto judiado você esteja pela vida, pelas situações, não importa o quanto impuro você se sinta hoje, o quanto pecador você se sinta hoje, sente-se ao lado de Jesus e conversa com Ele. Olhe para Jesus e o reconheça como seu Salvador, porque Jesus pode te purificar, Jesus pode te salvar, Jesus pode transformar a sua realidade, Jesus pode te curar, Jesus pode fazer o que Ele quiser. E se você hoje entregar de fato a sua vida para Jesus, Ele vai olhar para você e te chamar de filho. Olha que coisa incrível. Antes de você, a palavra vai dizer para nós que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então não depende do que você pode fazer, irmãos, depende do que Ele já fez, que é morrer na cruz no teu lugar. É disso que depende, é sobre isso que a gente está falando. Então esquece você um pouquinho e olha para Ele, porque depende de olhar para Ele, de reconhecê-lo como Senhor, de entregar a sua vida para Ele de verdade, de coração, de corpo e alma. É disso que a gente está falando, é de olhar para Jesus e de reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, como Messias enviado para nos trazer vida, para nos libertar do pecado, para nos purificar de toda impureza, de toda mágoa, de toda dor. Eu convido você a olhar para Jesus agora, saber que Ele vai te chamar de filho se você se entregar para Ele. Talvez você precise hoje ser lembrado que você é filho, talvez você tenha se esquecido que você é filho dEle. Talvez você tenha vivido uma vida como se não fosse filho, como um filho pródigo, saiu de casa. E às vezes sair de casa não é sair da igreja necessariamente. Às vezes o seu coração saiu de casa, você não está mais com Jesus. Esqueceu que é filho. Volta para casa, filho pródigo, que o Pai vai te receber de braços abertos. Talvez você ainda não se reconhece como filho, você não olha para Jesus, nunca filho. O que é aceitar Jesus? Não sei o que é isso.
Aceitar Jesus é você olhar para Ele e falar: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor para me salvar. Me salva. É isso. E é somente isso. Porque a obra redentora de Jesus na cruz é tão grande que precisa só disso. Só você olhar para Ele, reconhecer quem você é e olhar para Jesus. E agora você vai virar filho a partir daí. Ah, mas é só isso? É só isso. Não se preocupa que o resto Ele vai transformar no caminho. Na caminhada com Ele, Ele vai cuidar de todo o resto. Ah, mas eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. Calma. Ele vai tratar disso aí depois. Agora o que você precisa é olhar para Jesus e reconhecê-lo como o Messias, que foi enviado para te salvar. Por hora é só isso. O resto é com Ele. Não é responsabilidade sua. Você já tentou sozinho, não deu certo. E não vai dar mesmo. Tem que olhar para Jesus. Então nós precisamos de Jesus. Independente de quem você é hoje. Se você se encontra da mesma forma que essa mulher samaritana, se você se encontra como um religioso, como Nicodemos era, independente de quem você seja nessa noite, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Preciso olhar para Ele e beber da água viva que pode saciar a sede da minha alma. Quero te convidar a se colocar de pé para nós cantarmos ainda mais uma vez. E o meu convite para você é que você se renda a Jesus hoje. Entregue para Ele a sua vida, as suas dores, os seus pecados, que você já tentou fazer sozinho e não conseguiu. E volte para os braços dEle, que é o lugar onde eu e você devemos estar, nos braços do nosso Pai perfeito. É um lugar de onde nós nunca deveremos ter saído, nos braços do Pai. Se você quiser, após a música, vir aqui à frente para orarmos juntos, você sinta-se à vontade. Você que ficar no seu lugar, lembre-se de orar pelas pessoas que vão vir aqui à frente. Entregue-se a Jesus nessa noite. Entregue-se a Jesus nessa noite. E deixa Jesus tomar conta da sua vida. E deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Desiste do controle. Se renda. Porque nós não fomos criados para sermos donos de nós mesmos. Nós fomos criados para Ele, para o Senhor, para Jesus. Então é hora de se render, é hora de se entregar, é hora de deixar Ele ser Senhor, é hora de deixar Ele tomar conta de nós, é hora de deixar de lado tudo que nos prende, tudo que nos afasta, tudo que nos impede de nos entregarmos 100% a Ele. É hora de fazermos igual a mulher samaritana. Deixa o cântaro. Eu encontrei Jesus agora e a minha vida nunca mais vai ser a mesma.